Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar 4 tipos de FIIs que não entram de jeito nenhum na minha carteira. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, pode ser que eu veja de forma diferente, mas hoje, para o que eu busco, de ter uma tranquilidade, de ter uma renda sem muito estresse, sem grandes emoções com os fundos imobiliários, hoje esses fundos não se enquadram e por isso vocês vão entender o porquê. Eles estão hoje totalmente fora da minha estratégia e não entram na minha carteira de jeito nenhum. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui, clica no sininho e após a vinheta então a gente começa o nosso vídeo. E o primeiro tipo de fundo que eu evito na minha carteira são fundos de baixa liquidez. Esse, na verdade, eu acho que eu não vou ter por muito tempo, porque a liquidez ela diz muito sobre a capacidade de você entrar ou sair de um fundo. Então, a liquidez ela é medida pela quantidade de negociações ou volume negociado. E aí você pensa, mas eu negocio pouquinho em pouquinho, não vai fazer muita diferença. Só que pensa o seguinte, você faz aporte de pouquinho em pouquinho, você compra 5 cotas, 3 cotas, só que daqui a 5 anos você pode ter, por exemplo, 400, 500 cotas desse fundo. E aí, do dia para a noite, o fundo fazer alguma movimentação que você fala, caramba, esse fundo já não faz mais parte da minha estratégia, acho que já não estou confortável com ele, eu quero vender. E aí, na hora que você for vender, você vai ver que não tem tantas ofertas de compra e venda. Então, você vai ter dois problemas. A primeira é que talvez você não consiga vender, por não haver ordem suficiente de vendas de compradores interessados para você conseguir vender essas 500 cotas. Ou, se você quiser, você vai precisar aceitar valores cada vez menores até cumprir esse valor total de 500 cotas. Então esse é um ponto muito negativo que por hora pode fazer nem muito sentido para você, mas a gente está falando de longo prazo, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então por isso, baixíssima liquidez hoje é o tipo de fundo que eu fujo. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela o livro de ofertas de um fundo para vocês entenderem melhor. Deixa eu compartilhar aqui. Eu estou aqui com o Home Broker aberto e eu estou com o fundo HPDP11. É um fundo de um shopping do Parque Dom Pedro, em Campinas, que é um shopping muito bom, por sinal, um shopping muito interessante, só que é um fundo monativo e que possui uma liquidez muito baixa. Então a gente tem aqui à esquerda os compradores, as ordens de compra, e aqui à direita as ordens de venda. Então perceba o primeiro seguinte, as ordens de compra e de venda elas estão muito distantes uma da outra. Então a melhor ordem de compra tem 76 e 64 e a menor ordem de venda ela tem 84,50, ou seja, tem quase R$ 8 de diferença. Se você quisesse chegar aqui agora e vender a sua cota, vou botar 84,50 que é a menor oferta, só que não tem compradores. Então você ia precisar baixar R$ 8 na sua venda para conseguir fazer uma venda. E o pior, se você tivesse aquele caso de chegar aqui com as 500 cotas para vender, aí você fala, vou pegar o primeiro aqui da lista, 76 e 64. Só que essa pessoa aqui só está querendo comprar uma cota, então você ia vender essa uma cota e ainda ter mais 499 para vender. Aí você ia pular para a linha de baixo e ia vender mais 10 cotas por 76 e 63. Ia baixando, aí daqui a pouco você já está vendendo 75. Como a gente está falando de 500, daqui a pouco 73, 71. Não sei como é que está esse livro de oferta. Então, no final das contas, você ia fazer uma venda muito abaixo do que você gostaria. Então, a liquidez, cara, nunca ignore. Liquidez é algo muito importante, porque você não sabe quando vai precisar se desfazer da sua cota. Então, eu vou dar uma olhada, só para vocês pegar uma comparação, vou mostrar aqui o MXRF, que é o fundo que tem mais cotistas na bolsa, tem uma base aí de 500 mil cotistas, então um fundo com muita liquidez. Dá uma olhada agora, a gente está vendo aqui as ofertas de compra e ofertas de venda, elas estão muito próximas, tem um casamento muito próximo, e além disso, de uma oferta para outra, a gente vê aqui que as últimas todas têm 9 e 6 centavos. Então, por mais que eu faça um volume grande, ele vai pegar esse, todos são 9 e 6. Então, a gente vê que não tem uma distância muito grande entre ordens de compra e venda, e dentro de uma ordem para outra, não tem uma distância muito grande também dos preços oferecidos. Então, eu consigo entrar e sair do MXRF com muito mais facilidade. Então, isso é um ponto, um diferencial muito importante que eu acho que você não deveria ignorar. E o segundo tipo de fundo que eu não pretendo na minha carteira, eu já tive no passado, são os fundos monoativo. Por alguns motivos. Primeiro, que um fundo monoativo você concentra muito o seu risco, você coloca todas as suas receitas vindo de um único imóvel. Então, ao investir em FIIs, eu estou querendo tranquilidade, eu quero rendimento recorrente, então não faz sentido eu colocar 100% da minha receita em um único imóvel. Então, eu busco a diversificação. Até porque esse imóvel ele pode ter um problema estrutural, a região pode desvalorizar, então eu não gosto de ter concentração geográfica. Segundo ponto, os fundos monoativo, geralmente, eles são de gestão passiva. Então, é um fundo que não tem expectativa de crescer, ele foi criado para gerir aquele único ativo e ele vai ficar ali simplesmente recebendo os aluguéis. E não é isso que eu quero que o fundo cresça, diversifique, busque rendas crescentes. Então, o segundo ponto. E o terceiro é que geralmente existem, na verdade, muitos fundos monoativos também são monoinquilinos.
Então, isso quer dizer que, além de estar concentrado a receita em um único imóvel, ela também está concentrada em um único inquilino. Então, aqui eu estou concentrando mais ainda o meu problema. E isso que eu não quero. A gente tem vários casos no passado, como XPCM11, FAMB11, ALM11, XTED11, vários fundos que tinham uma concentração muito grande de um inquilino, em um único inquilino, e esse inquilino saiu e o fundo ficou sem receita. Então, por experiência do passado, hoje eu evito. Mas é claro, para não ser injusto, existem fundos monoativos bons, como o FIB11, que é um fundo que tem um complexo industrial muito bom lá em Joinville, é o Perini Business Park. Na verdade, ele é um monoativo, não necessariamente um monoativo, porque ele é monoativo porque tem esse complexo, só que dentro desse complexo tem vários inquilinos, vários galpãozinhos, várias fábricas. Então, necessariamente, é um monoativo. Se eu não me engano, ele tem 78 unidades dentro desse complexo. Então, ele é monoativo porque ele tem um único imóvel, só que dentro desse imóvel tem uma diversificação de inquilinos. Mas, ainda assim, ele hoje não está na minha carteira porque eu identifiquei outras oportunidades, já que o mercado veio crescendo. Então, fundos monoativo, por questão de diversificação, hoje eles estão fora da minha carteira e eu acredito que nos próximos anos não vou ter, com certeza. O terceiro tipo de fundo são os fundos de desenvolvimento. E aqui eu digo que hoje eles estão fora da minha carteira, mas por desconhecimento. Pode ser que no futuro eles venham fazer parte. Mas hoje pelo seguinte motivo. Primeiro, eu não consigo entender muito bem do mercado de desenvolvimento. Então eu preciso confiar muito na gestora. Eu não consigo, através dos relatórios, ter todo o acompanhamento de obra, acompanhar. Eu não estou ali no dia a dia. E quem já fez uma obra na sua casa sabe que uma obra dificilmente ela cumpre o cronograma, ela cumpre os custos previstos. Então é muito difícil de você ter qualquer controle. Então, para mim, embute um risco que eu não estou disposto a correr para ter uma rentabilidade não muito maior. Eu prefiro correr esse risco nas ações. E, geralmente, os fundos de desenvolvimento, eles não são construtores. Eles pegam esse capital e investem em parcerias com incorporadoras que já estão construindo os empreendimentos. Então, nesse caso, também o fundo, ele é, de certa forma, ele não é o operador dessa operação, desse empreendimento. Então, eu já não tenho controle e o fundo também não tem controle. Então, eu estou terceirizando o fundo está terceirizando e eu também. Então eu acabo perdendo muito controle e por não ter domínio, hoje eu fico de fora. E além disso, por não conhecer tanto, eu sei que o setor de desenvolvimento ele é um pouquinho mais complexo, né? Não é igual um imóvel pronto que você compra e no mês seguinte você já está recebendo a receita. Quando você investe no empreendimento, você investe capital na aquisição do terreno e toda a parte inicial, fundação, é uma parte demorada, e uma obra ela não vai ficar pronta em 2 meses. Isso pode levar alguns anos. Então, o fundo ele vai investir um capital que ele só vai reaver lá na entrega do projeto ou quando começa o lançamento, as vendas, né? O lançamento de vendas dos imóveis. Então, isso traz muita irregularidade na receita do fundo. E eu não quero emoção. Eu estou investindo em FII para ter receita, para ter tranquilidade. Como eu disse, para ter emoção, eu vou lá nas ações que têm um potencial de crescimento muito maior do que um fundo de desenvolvimento. Então, por esse motivo, hoje esse fundo não está na minha carteira. Pode ser que em algum momento eu reveja essa minha posição, mas hoje eles não cabem na minha estratégia. E para a gente fechar, o quarto, que eu acho que é o mais relevante, são os fundos com alavancagem muito alta. E aqui eu estou falando alavancagem realmente muito alta, porque existem muitos fundos alavancados hoje, virou uma estratégia comum, só que existem fundos que para mim eles já estão ultrapassando uma margem que eu considero uma margem de segurança que para mim já me deixa numa situação desconfortável. Inclusive, eu saí recentemente de um fundo, eu vendi um fundo porque ele tomou uma alavancagem muito grande, que para mim passou a não fazer muito sentido. Então eu vendi essa participação no fundo. Então hoje é algo que eu coloquei no meu planejamento, que eu não quero ter um fundo extremamente alavancado, justamente porque eu acredito que uma dívida ela é sempre um ponto de fragilidade. E por quê? Vamos entender o seguinte. Uma dívida ela pode ser entendida como um ponto positivo e um ponto negativo. Porque a partir do momento que um fundo toma uma dívida, ele está tomando essa dívida para ele adquirir um imóvel que já vai gerar receita para ele. E essa própria receita pode ajudar a pagar o custo dessa dívida. Então, tudo dando certo lá no futuro, o fundo de fato vai conseguir ter entregue um retorno para os cotistas sem precisar ter feito uma emissão, sem os cotistas precisarem ter colocado dinheiro. Então vamos supor que daqui a 10 anos ele quitou esse imóvel e aí tem mais um imóvel no portfólio do fundo sem necessariamente precisar os cotistas desembolsarem. Então beleza, esse é o ponto positivo porque pode entregar retorno. Só que o ponto negativo é que, como eu disse, é uma fragilidade. E a partir do momento que você vai tomar uma dívida, você faz um planejamento ali, você estima quanto que você vai receber, você coloca todos os cenários, cenário pessimista, otimista, só que ainda assim existem muitas variáveis que não tem controle. Você não consegue saber, por exemplo, a pandemia, como ocorreu, porque é algo que você nem sabe que existe, então você não tem como mensurar. Então existem fatores imensuráveis e existem fatores conhecidos mais incontroláveis,
como o mercado, pode ser que o mercado esteja em queda. Então, esse é o ponto negativo. Quando você faz, você não tem controle sobre como vai estar no futuro. Então, você se coloca numa situação de fragilidade caso aquele cenário que você planejou não ocorra. Tá, mas como é que um fundo toma dívida se o FII não pode tomar dívida? Beleza, realmente os fundos eles não podem tomar dívida. Um fundo ele não pode ir lá no banco e pedir um empréstimo, ele não pode ir lá no banco e pedir, eu vou fazer um financiamento para adquirir um imóvel. Realmente isso ele não pode fazer. Mas onde há regra, sempre alguém descobre um jeito de contornar. E com os FIIs, a mesma coisa. Então os gestores descobriram um jeito de se alavancar sem necessariamente ferir as regras que regem os fundos imobiliários. E basicamente são duas formas. A primeira é fazendo uma compra a prazo, ou seja, o fundo ele adquire o imóvel em parcelas, sendo que ele não tem as parcelas no seu caixa. Então ele vai lá, paga um sinal, ele pode ter a segunda, a terceira parcela, só que ele não tem todas as parcelas. Então ele assume um compromisso de um dinheiro que ele não possui. Então o fundo em algum momento ele vai precisar ter esse dinheiro. Então isso é uma dívida. E a segunda forma é através da securitização. Nesse caso, o que geralmente o fundo faz? Ele combina, faz a negociação de que eu vou adquirir esse imóvel, mas desde que eu consiga fazer uma securitização, eu consigo captar esses recursos no mercado. Então ele vai lá, toma uma dívida no mercado e coloca como lastro, às vezes, a própria receita vinda desse imóvel. Então o que vai vir desse imóvel vai servir para pagar esses fluxos desse CRI, desse recebível. Só que muitas vezes ocorre o descompasso, não necessariamente a receita vai ser suficiente para pagar e muitas vezes existem variáveis, porque um CRI, além da amortização, que é o valor que foi emprestado que está sendo devolvido aos credores, também incide correção monetária e juros. Então muitas vezes pode haver o descompasso. Então nesse caso o fundo pode não ter necessariamente essa receita suficiente, essa geração suficiente para pagar esse CRI. Então ela vai acabar sendo penalizada, já que ele vai precisar usar uma parte da sua receita para isso ou até mesmo fazer uma emissão. E qual é o ponto de fragilidade que eu queria trazer aqui? Nos dois casos, o fundo ele pode não ter o dinheiro para arcar com esse compromisso, tanto da compra a prazo quanto do CRI. Então ele pode recorrer a duas formas. Primeiro, ele pode fazer uma emissão, só que, mais uma vez, no momento em que ele vai fazer a emissão, o mercado pode estar num momento completamente favorável, como a gente está vivendo agora, em que os FIIs, muitos estão com 20%, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. Então, nesse caso, uma emissão muito abaixo do mercado, do valor patrimonial, faria com que o fundo, obviamente, gerasse ali uma destruição de valor para os cotistas. Então, imagina que o valor patrimonial é R$100 e o fundo faça uma emissão a 70. Então, ele está destruindo o capital dos cotistas. Então, pode ser que uma emissão, num momento forçado, não seja a melhor opção. Só que o fundo ele não tem opção, ele precisa arcar aquele compromisso. Então, ele obrigatoriamente vai ter que fazer uma emissão ou a segunda alternativa é ele vender um imóvel do fundo para cumprir esse compromisso. Só que, para ele vender o imóvel às pressas, também ele vai precisar vender abaixo do que o imóvel vale, porque você não consegue vender com tanta facilidade o imóvel, ainda mais quando a gente está falando de imóvel de algumas centenas de milhões ou algumas dezenas de milhões. Então não é tão fácil achar um comprador. Então, para que o fundo consiga levantar esse dinheiro, tem duas formas. Ou ele vai fazer uma emissão abaixo do valor do mercado, se o valor de mercado se o mercado estiver realmente num momento ruim. Se o mercado estiver num cenário bom, beleza, deu tudo certo. Mas, do contrário, ele vai ter esse problema. Ou se ele não quiser fazer essa emissão, ele pode vender um dos imóveis ou uma parte dos imóveis para cumprir, para pagar essa dívida. E a terceira opção, para ele pagar uma dívida a prazo, é ele também emitir fazer uma securitização. Só que nesse caso, como ele está numa situação de fragilidade, o mercado sabe que ele está captando esse CRI para pagar uma dívida que ele não está conseguindo. Então, por isso, o mercado vai exigir um juros maior. Então, isso encarece um CRI. Então, acaba que tem tantos problemas que eu prefiro que um fundo ele tenha um nível de alavancagem mais saudável. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo do fundo que eu falei que eu vendi, que foi o Vino11. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou mostrar o informe de rendimentos do Vino11. O informe mensal, perdão. O informe mensal ele traz informações aqui atualizadas todos os meses do balanço patrimonial do fundo. Então vou dar uma olhada para vocês entenderem o que eu estou falando. O fundo, ele possui aqui em ativos, ele possui 1,4 bilhões. Então ativos são todos os bens e direitos, são todos os imóveis, dinheiro em caixa, CRIs, cotas de FIIs que eles possuem. Então são todos os bens e direitos. Então é tudo aquilo que ele consegue vender e transformar em dinheiro, são os ativos. E o patrimônio líquido, que é essa linha de baixo, é exatamente a diferença dos ativos descontando esses passivos que o fundo tem que pagar. E o que sobra é o capital dos cotistas, é o patrimônio líquido. Mas vamos entender o seguinte,
Então imagina que o fundo ele vai encerrar, o fundo inicial, os cotistas se reuniram e falaram, vamos liquidar esse fundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai vender esses ativos e ele vai levantar esse 1,4 bilhões. Só que prioritariamente ele precisa pagar os credores. Então desse 1,4 bilhões, ele vai pagar os seus passivos e o que sobrar vai ser o patrimônio líquido, que é exatamente o que vai sobrar aos cotistas. Então por isso o patrimônio líquido é o capital dos cotistas. Mas vamos entender isso aqui agora. O fundo ele possui 1,4 bilhões de ativos e ele possui um patrimônio líquido de 700 milhões. Ou seja, para os ativos resultarem num patrimônio líquido de 700 milhões, ele tem que ter uma dívida próxima a 700 milhões. Então, por isso, a gente está vendo que os passivos de 700 milhões é equivalente a 50% dos ativos do fundo. Então, aqui ele está chegando num nível que, a meu ver, já não é tão saudável. Eu acho que é um nível crítico que eu não me sinto confortável. E foi um dos motivos que eu achei que valia a pena vender, porque já não se enquadrava nos meus critérios de buscar tranquilidade nos FIIs. Eu não quero emoção. Como eu falei, se quiser emoção, vou lá para as ações que eu consigo um retorno muito maior. E aqui embaixo a gente consegue ver exatamente a alavancagem, os passivos do fundo. Então ele possui aqui, ó, nessa linha 15, obrigações por aquisições de imóveis. Então ele tem aqui 429 milhões que ele tem que pagar por obrigação de aquisições de imóveis. Ele tem, obrigações por securitização, tem mais 54 milhões aqui de securitização. E outros valores que aqui não discrimina o que é, mas no total ele tem aqui cerca de 700 milhões de passivo. Então isso me deixa numa situação desconfortável. Inclusive o fundo, ele tomou essa posição, deixa eu mostrar o relatório aqui, ele tomou essa posição porque, deixa eu achar a parte do portfólio do fundo, acho que tá aqui, deixa eu ver até aqui em cima, não, aqui comentário do gestor, aqui o portfólio do fundo. O fundo ele adquiriu um imóvel da Rede Globo, um imóvel sede em São Paulo, só que é um imóvel gigantesco em relação ao tamanho do fundo. E para comprar esse imóvel, o fundo recorreu a um CRI, a maior parte da compra foi através de um CRI, também fez uma emissão, mas a maior parte foi um CRI e representou isso, o fundo levou a esse patamar de alavancagem que, a meu ver, não foi tão saudável. Embora seja um contrato atípico, com uma locatária relativamente sólida, que é a Rede Globo, e com isso também a Rede Globo passou a representar 39% das receitas do fundo. Então me gerou dois desconfortos. Primeiro, a concentração de inquilino e também essa alavancagem muito alta. Então foi um dos movimentos que eu achei que não fazia mais sentido ter esse fundo na minha carteira. Inclusive aqui embaixo a gente tem o custo dessa dívida. Deixa eu ver... Cadê? Aqui. A gente tem aqui o custo da dívida. Por exemplo, o contrato, esse CRI da Globo, é IPCA mais 6,9. Então a gente está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com aquele problema grave do conflito da Ucrânia e da Rússia que está impactando a inflação. Então é esperado que o IPCA suba nos próximos meses. Isso aqui vai encarecer sim o custo dessa dívida. Então por isso é algo que não me deixa confortável. Essa dívida da Globo representa 68% do total do que o fundo tem que pagar. Tem aqui IPCA mais 5,5%, CDI mais 2,4%, CDI já está aqui quase em 11%, né? 10,75% e deve subir nos próximos... A Selic deve subir nas próximas reuniões, 9%. Então isso aqui me coloca numa situação que eu falo, não está se enquadrando no que eu quero. Então, galera, com isso, eu passei aqui 4 tipos de FIIs que eu evito, tá? Eu falei, pode ser que eu mude no futuro de ideia, mas hoje eu não quero ter isso na minha carteira e espero que eu tenha ajudado você, tenha esclarecido alguma coisa. E aproveita, deixa seu like aí para levar isso para o máximo de pessoas possível e te espero no próximo vídeo. Até lá!